Mundial foi uma guerra que começou devido a grandes potências imperialistas europeias que se envolviam em conflitos pelo controle das matérias-primas e dos mercados mundiais, principalmente sobre os territórios afro-asiáticos. Outras causas que se destacaram foram o neocolonialismo, o sistema de alianças, as disputas prévias não resolvidas, a corrida armamentista, os movimentos ultranacionalistas, como o pan-eslavismo, o pan-germanismo e o revanchismo francês. Em meio às disputas e rivalidades, as potências europeias fizeram alianças de caráter militar e econômico para tentar assegurar sua defesa. De um lado, havia a Tríplice Aliança formada em 1882 pela Itália, Império Áustrio-Húngaro e Alemanha. Do outro lado, a Tríplice Entente, formada em 1907 com a participação de França, Rússia e Reino Unido. Foi por causa do atentado ocorrido em Sarajevo no dia 28 de junho de 1914, quando o arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do Império Austro-Húngaro, e sua esposa Sofia foram assassinados por um jovem que era integrante de um grupo sérvio chamado Mão Negra, que era contra a influência da Áustria-Hungria na região dos Balcãs. O Império Austro-Húngaro acusou a Sérvia de estar ligada ao atentado e, com isso, declarou guerra, fazendo com que o sistema de alianças funcionasse como uma reação em cadeia. Primeira fase, 1914, Guerra de Movimento. A tática do exército alemão era ofensiva e defensiva, que movimentava o exército em duas frentes, a ocidental contra a França e a oriental contra a Rússia. Essa fase ficou conhecida como Guerra de Movimento, devido à agilidade do ataque alemão. Mas os franceses contra-atacaram e na primeira batalha de Somme, em setembro de 1914, conseguiram deter o avanço alemão. Bate logo. Vai, tu tem que cair, Maria. Não, tem que cair. Não, tu que cair. Não, acabou o vídeo. Segunda fase, de 1915 a 1916. Essa fase ficou marcada pela Guerra de Trincheiras. Essas trincheiras protegiam as tropas contra os tiros de fuzis e metralhadoras, mas eram pouco eficazes contra projéteis de artilharias. A vida nas trincheiras era horrível. Quando chovia, os túneis inundavam, e os soldados tinham de lutar, comer e dormir por semanas com os uniformes encharcados. A fome e as doenças também eram os inimigos desses guerreiros. Nos combates também houve a utilização de novas tecnologias bélicas, como por exemplo, tanques de guerra, aviões, submarinos e armas químicas.
E enquanto os homens lutavam nas trincheiras, eram as mulheres que trabalhavam nas indústrias bélicas como empregadas. Terceira fase, de 1917 a 1918. Em 1917, primeiro ano dessa nova fase, ocorreram dois fatos decisivos para o desfecho da guerra, que foi a entrada dos Estados Unidos no conflito ao lado da Inglaterra e da França, por causa que os americanos tinham feito grandes investimentos nesses países e queriam assegurar o seu retorno. E outro fato decisivo foi a saída da Rússia por causa da Revolução Socialista ocorrida em seu território. Com isso, o governo alegou que a guerra era imperialista e que o seu país tinha muitos problemas internos para resolver. E em 1918, os países da Tríplice Aliança assinaram a rendição. A Conferência de Paz de Paris foi aberta em 18 de janeiro de 1919, com a presença de 70 delegados. O principal documento produzido por essa conferência foi o Tratado de Versalhes. Artigo 45. A Alemanha terá que ceder o território do Sarre, rico em minas de carvão, em um prazo de 15 anos para a França. Artigo 119. Todas as colônias alemãs passarão para as mãos de seus aliados. Artigo 51. A Alsácia e a Lorena voltaram à posse dos franceses. Artigo 168. Qualquer fabricação de armamentos deverá ter a aprovação dos seus aliados. Artigo 231. A Alemanha é culpada pela guerra e por todas as perdas e danos dos seus aliados. As consequências da guerra. A guerra gerou aproximadamente 10 milhões de mortos, 20 milhões de feridos, arrasou campos agrícolas, destruiu indústrias, além de gerar grandes prejuízos econômicos. Surgiram novos países na Europa, teve a ascensão econômica dos Estados Unidos, foi criada a Liga das Nações. A Alemanha e a Itália ficaram com graves problemas econômicos e sociais ao fim da guerra, e a Alemanha foi responsável pela guerra e por todas as perdas e danos de seus aliados.
Música